E vamos agora para a aula prática, pessoal. O Sérgio vai fazer uma demonstração prática para nós vermos como ele atua e ele explica. Ele tem ali o React, foi muito bacana. Só quero lembrar vocês que o curso não termina aqui com a aula prática do Sérgio. Nós vamos continuar. Muito provavelmente o Sérgio vai voltar lá nas considerações finais, principalmente porque nós precisamos mais uma vez agradecer demais esse baita conteúdo que o Sérgio trouxe nas últimas aulas. Então vocês vão ter aí um pouco de prática com o React do Sérgio. E como foi isso daí, Sérgio? Como foi essa parte final aí do seu curso? Bom, antes de mais nada, eu acho legal dizer, é sempre um prazer enorme contribuir com a sua hipnose. É uma comunidade que é extremamente prazerosa fazer parte dela e contribuir. Então, esse material eu estou passando para vocês com muito carinho e com muita satisfação. Esse React, ela é muito legal para vocês verem como vai ser assim, vocês veem a hipnose acontecendo e vocês têm explicação do que está acontecendo. Vocês vão associar os conteúdos anteriores que vocês viram. Agora, vale dizer, eu acho que até pelo próprio curso vocês vão entender. Vocês não precisam me imitar. Vocês só precisam entender o processo. Se você me imitar, vai ser Serginhos hipnotizando pessoas. No curso, deixa bem claro que você só precisa entender o processo e você criar o seu jeito de utilizar o processo. Aqui é para você entender na prática. Não precisa me copiar, porque você vai achar o seu jeito. E o seu jeito vai ser melhor do que o meu. Autenticidade. Mas o Sérgio, ele é tão generoso. Eu fico rasgando seda assim, pessoal, porque generosidade a gente tem que ter ali, tem que devolver da mesma forma. E o Sérgio ele é tão generoso que ele dá o caminho para vocês. Ele dá a vara de pescar e fala assim: olha, vem aqui. É assim, ele não te dá o peixe pronto. Foi o que ele fez durante o curso todo. E muito bacana. Não é verdade, Sérgio? Sim, e ó, e eu tô lá no grupo da sua hipnose. Qualquer coisa, é só falar comigo, que tiver com alguma dúvida. Mas pergunta lá no grupo, para a gente abrir uma discussão e todo mundo aprender junto. Exato. É assim que funciona uma comunidade. Sabe aquela dúvida que você acha que não é tão importante? Talvez aquela dúvida seja de dezenas de pessoas. E quando você tem a coragem de ir lá e fazer a pergunta, desencadeia ali uma série de respostas, uma série de discussões que vai fazer com que fique tudo muito mais claro. E o Sérgio está lá com a gente nos nossos grupos de discussões. Então fiquem com a aula, um bom proveito. Daqui fica a minha gratidão ao Sérgio, obrigado mesmo, Sérgio. E a gente vai voltar Prazer. a conversar nas próximas aulas. Fica com a aula prática aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Essa aula vai ser um pouco diferente das outras, vai ser a aula mais longa de todas, porque eu vou fazer num formato de React, em que eu vou hipnotizar essa pessoa que está sendo hipnotizada. Ela foi uma das pessoas da equipe que me ajudou na produção e na gravação dessas aulas, né? Com essa câmera legal, com esse ambiente legal. Ele era uma das pessoas da produção e que quis participar da experiência e aí eu vou fazer uma experiência simples de hipnose clínica com ele, onde eu vou criar um recurso para ele trazer calmaria, trazer uma boa emoção para ele, de modo que, sempre que ele estiver tenso, estressado, ele possa trazer essa emoção. Não é nada que eu vou, lidar com algo mais complexo, com algo que exponha ele em relação a intimidades, né, porque é uma coisa eu não tenho essa prática comum que a gente vê, assim, às vezes, a pessoa fazer um tratamento e botar no YouTube, né. Eu acho que essa exposição eu não gosto muito, eu tenho uma ética em relação a esse sigilo, né, dos problemas das pessoas. Então eu fiz uma prática para vocês visualizarem. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou parar várias vezes, porque vai ser no modo de react, em que eu vou dizer o que está acontecendo. Olha, agora eu estou fazendo o pre-talk, agora eu estou fazendo o rapport, agora é indução, enfim. Aquelas etapas que eu falei para vocês, eu vou citar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Esse vídeo vai ter mais ou menos uma meia hora, um pouco mais, um pouquinho menos, mas é uma aula que é interessante ver mais de uma vez, tá bom? Para ir aprendendo a como hipnotizar. Vamos lá, vamos ver como é que foi.
Beleza. Cara, a gente tá aqui, a gente vai começar um processo, né, de hipnose clínica. E, enfim, uma coisa, sabe o que aconteceu? A gente trabalhou o dia todo hoje fazendo gravação. E sabe que eu não lembro seu nome, cara? Vitor. Pronto. Eu acho que ninguém me falou seu nome até agora. Enfim, essa hora, na verdade, é um erro você não saber o nome da pessoa quando você vai começar o processo, né? E eu passei o dia inteiro com ele, então era meio que eu já deveria saber o nome dele. Mas como a gente já passou, ele passou o dia inteiro vendo as aulas que vocês estão vendo, né? Ele desmistificou algumas coisas já estava com vontade de ser hipnotizado, então esse El não me atrapalhou tanto, porque as pessoas gostam de ouvir o nome delas. E é comum as pessoas se incomodarem quando a gente esquece o nome. Mas é uma pena que esse vídeo tem menos erros e menos dificuldades. A coisa toda fluiu de maneira muito fácil, né? Eu gosto quando tem algumas dificuldades, quando a pessoa não responde muito, para mostrar que a gente tem como lidar e driblar essas situações, tá? Tem uma situação ou outra que não aconteceu como formalmente deveria acontecer, e aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? É melhor a gente ver um processo mais difícil do que o que tudo é fácil. Esse aqui foi fácil. Vamos lá. Vitor, você viu, você participou da gravação do curso, você participou da gravação dos anúncios, né? Então acho que você já tem alguma noção sobre hipnose. Mas assim, diante de tudo que eu falei, diante de tudo que você viu, o que você pensa sobre hipnose? Cara, acredito que é um procedimento muito. O povo vê muita misticismo, só que acredito que é totalmente natural, né? Você acredita, você vê a sua visão é mística ou é que é uma coisa natural? Não, pra mim é uma coisa natural. Entendi. Uma coisa que o cérebro realmente, que a gente faz acreditar, porque eu já fiz alguns estudos sobre neurolinguística e tudo mais, e você consegue afirmar coisas no cérebro e que ele não sabe o que é verdade, o que é. Legal. Isso é bem legal. Uma coisa que é interessante, a gente chama, nós hipnotistas, né, a gente chama a programação neurolinguística de hipnose conversacional, que é uma hipnose sem transe. E é geralmente a hipnose que eu utilizo. Hoje, a gente vai usar uma... Então, nessa hora, o que eu estava fazendo com ele? Além de gerar uma conexão, quando eu falo da PNL, eu falo que eu conheço a PNL, que tem o que eu faço tá conectado com a PNL, eu estou gerando uma conexão com ele, com uma coisa que ele já gosta, com uma coisa que ele se interessou. Então, eu mostro que eu tenho essa conexão. Quando a gente fala de coisas em que a gente é igual, as pessoas se conectam muito rápido. Um exemplo muito bom, assim, se você está em qualquer lugar do mundo e você vê alguém com a camisa do seu time e aí você fala com ela, é como se vocês já fossem amigos há muito tempo. Você gera uma conexão, você gera um rapport quase que instantâneo nessa hora, né? Então, quando eu estou falando isso, eu estou me conectando com ele. E também eu estou tentando entender como é que ele vê a hipnose para que na hora que eu for falar de hipnose, na hora que eu for hipnotizá-lo, eu use o jeito que ele entende, desmistificando as falhas e tirando os medos antes, mas aí eu vou usar o entendimento dele. Se ele tivesse alguma coisa um pouco mais mística, eu poderia usar esse entendimento mais místico, eu poderia, não falando que eu estou fazendo um processo mágico, mas eu poderia usar palavras como energia, sinta-se como se fosse algo espiritual, sabe? Eu poderia puxar essa linha sem necessariamente ser, né? Mas alguma coisa que conectasse mais a forma como ele pensa, a forma como ele entende. E isso a gente chama de calibragem. A gente vai se ligando mais ao jeito que a pessoa está. Hipnose, que é a hipnose mais próxima do que a gente fez no curso lá, de que você viu. E eu pensei assim, pra gente... É claro que em psicoterapia tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas eu não vou fazer nenhum processo que a gente vai lidar com a sua intimidade... E a gente precisa expor isso. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para você uma experiência positiva, uma experiência maneira de se passar, para que você consiga resgatar ela de vez em quando. Só uma sensação de bem-estar, né? Então, eu já estava nessa conversa, eu estava tirando o medo dele, de repente, se ele tivesse algum medo em relação à exposição, não tinha muito, mas eu também estou deixando ele mais tranquilo, né? E também já estou começando a gerar uma expectativa, uma causalidade. O que vai acontecer durante o nosso processo. Meio que ele já esperar e se preparar para o que vai acontecer. Mas antes, uma coisa que é importante. Vocês têm algum receio, algum medo
alguma preocupação em relação a estar hipnotizado aqui na frente da câmera, que você vai aparecer com uma galera. Não? Não. Nem vergonha, nem nada. Tranquilo. Beleza. Então, vamos começar. Eu acho que uma coisa legal é primeiro eu entender um pouquinho como funciona o seu entendimento a recebimento de sugestões. Então a gente vai fazer alguns testes. Tá com a mão enfaixada aí, tá machucada? Como é que tá? Tá bom? Então, ó, vamos fazer nessa hora eu vou começar a fazer convincers. Eu vou fazer práticas em que ele começa a perceber fenômenos hipnóticos nele, né? E aí eu pergunto se o que tá, essa mão que tá enfaixada, essas questões, por quê? Para que também eu tenho que zelar pela pessoa que eu estou hipnotizando. Eu tenho que tomar cuidado para que ela não se machuque, porque às vezes ela pode ter um relaxamento e um movimento brusco, então eu tenho que estar atento a isso, para que ela não se machuque. E tem alguns procedimentos que até eu vou pegar no pulso dele um momento, para gerar mais impacto para ele, e aí eu queria saber como é que estava esse pulso, se ia machucar, se não ia, se eu pegasse, se eu poderia pegar, porque era o pulso que estava mais próximo de mim, né? Então eu queria saber, até para eu zelar pela tranquilidade dele, né? E para que ele não sentisse dor, para que ele não sofresse, né? Enfim, teste bem rápido. Eu quero que você faça assim com as mãos e cruze assim. Só deixa esse dedo e cruze os dedos aqui da frente também. Isso. E aí, ó, eu quero que você olhe. Olha só, eu pedi uma coisa muito simples, mas eu pedi um passo a passo. Em vez de falar assim, ó, faz isso. Eu falei, ó, eu quero que você junte as mãos, dobre os dedos, junte esses dois dedos, e esses dedos aqui você faça assim. Por que que eu fiz assim, tanto passo a passo? Geralmente, esse passo a passo seria útil se eu estivesse fazendo uma hipnose online, onde a pessoa não está tão próxima de mim, não percebe tanto, eu não consigo corrigir com ela, né? Nesse caso, o que que eu estou pedindo? Eu estou vendo, ao fazer isso, eu estou vendo como ele está recebendo as minhas sugestões, os meus pedidos, para ver se ele está, o que a gente chama de estado de yes set, de concordância, em que eu peço uma coisa e ele faz. Se ele tivesse dificuldade em fazer esses movimentos, essas posições que eu pedi para ele, provavelmente ele ainda tinha algum receio, ele estaria em estado de dúvida. Você lembra aquele negócio que eu falei de dúvida, incerteza, para virar crença, para virar ação? Então é isso. Então eu vou percebendo como é que ele está. Se ele está aceitando tudo, está indo muito bem, todas as orientações que eu estou dando, ele está indo muito rápido, então ele está em concordância comigo, ele está em E7. Então isso facilita o processo, né? E se ele não estiver, eu tenho que mudar, usar mais técnicas ou persistir no processo para que ele entre nesse comportamento, né? Pontualmente para cá. Fica olhando de maneira bem fixa. Se você quiser botar o braço mais para frente, pode botar. O ideal é que você não tire os olhos desse ponto, certo? Você pode descansar o braço, pode abaixar, mas sempre olhando para esse mesmo ponto. E uma coisa que talvez você já pode começar a ter percebido que os seus dedos aqui começam a apertar um pouco mais. Naturalmente. Quando eu falo assim, talvez você já pode ter começado a ter percebido, talvez ele não tenha percebido mesmo. Mas como eu falo que talvez você já pode ter percebido, ou em algum momento você vai começar a perceber, é meio que eu já estou sugestionando ele que os dedos dele vão começar a pressionar um no outro. E possivelmente, só por eu falar isso, ele começa já a fazer isso. E porque ele começa a ter uma questão ideodinâmica, que seria o ideomotor. Isso é uma reação natural. Pela posição, seus dedos começam a querer apertar, até começar a aparecer uma coisinha branca aqui, de tanto que está apertando. Nesse processo, nessa sensação dos seus dedos apertando, eu quero que você imagine como se eu estivesse puxando uma cordinha em volta aqui, uma linha, e puxando as duas pontas. Como se estivesse apertando. Como você está vendo minhas mãos pelo periférico do olho, né? Você começa a imaginar que eu estou realmente apertando seus dedos. E aí eu quero que você imagine como se eu estivesse pingando. Olha só como é que está ficando mais branco. Essa hora que eu falei, olha só como é que está ficando mais branco, ele ficou um pouquinho só, né? Mas o que eu fiz? Eu dei confirmação de que algo estava acontecendo. E essa confirmação potencializa o processo. Eu quero que você comece a imaginar que eu estou pingando uma cola super poderosa, uma cola super bonder. E aí ela está escorrendo entre esses dedos. E essa cola vai secando. E na minha contagem, não agora, mas quando eu falar, você vai tentar, mas não vai conseguir soltar os dedos. Abrir os dedos.
porque eles vão estar colados, como se estivesse colados, presos. Essa sensação que está deixando o dedo um pouco mais branco, porque está apertando já, é como se fosse a cola já. Eu quero que você imagine que isso é a cola, é a sua imaginação. E na minha contagem, essa cola vai secar. Tenta soltar se conseguir. Tenta soltar se conseguir. Isso, muito bem. Isso, ó, não tá conseguindo, tá difícil? Tá difícil? Quer ver que legal? Na hora que eu encostar, a cola vai desaparecer. Vai conseguir. Ó, tenta. Isso, conseguiu. É interessante, deu pra ver que você realmente tem uma percepção e você consegue trabalhar a sua imaginação. Eu elogio pra valorizar o que ele tá fazendo, né? Agora a gente vai fazer mais alguns testes. Eu queria que você ficasse numa posição mais relaxada, uma posição que você ficasse se sentindo seguro. E aí eu quero que você feche os olhos. E agora a gente vai começar um processo de concentração. Você vai fechar os olhos. Eu quero que você concentre na sensação dos seus olhos, das suas pálpebras mesmo. Observa como ela tá. Ela tá relaxada, ela tá tensa, tá tremendo um pouco. Da forma como ela estiver, é o jeito que ela tem que estar. Eu quero agora que você lembre da sensação de cola que deu nos seus dedos e transmita para suas pálpebras. Se você não consegue imaginar ela colada, você também pode imaginar essa pálpebra cansada. Lembra? Você estava falando para mim que você tem uma questão relacionada a sono, né? E daí? Então eu quero que você lembre aquele momento que você está com muito sono. Aquele sono difícil de controlar. Tão difícil que os seus olhos não conseguem ficar abertos. E aí, no momento em que você sentir, olha só, eu peguei algumas referências de experiências que ele já passou, de coisas que eu até já sabia, que a gente havia conversado antes, para trazer isso para ele, né? Para ele resgatar isso através da memória também. Que você vai tentar e não vai conseguir, você vai fazer uma tentativa de abrir os olhos sem conseguir. Mas só no momento em que você julgar que você não vai conseguir. Você pode tentar no momento que você quiser. Eu vi que você tentou e não conseguiu, é isso? E nessa hora a gente tem que ter a acuidade sensorial e observar se ele tentou, fez algum movimento. Às vezes a pessoa mexe só a sobrancelha, ele deu uma tremidinha no olho e eu já fui afirmando e já fui valorizando o que ele fez e que ele não conseguiu, para dar uma valorização num fenômeno. Isso, muito bem. Então eu quero que você pegue agora o movimento, esse cansaço dos seus olhos, esse relaxamento nos seus olhos e transfira. Imagine esse relaxamento transferindo para sua testa, para o seu rosto, para o seu pescoço. Esse relaxamento está indo para os ombros. Você pode mudar de posição a qualquer momento para se sentir melhor. Descendo para o seu tórax, seus braços, para suas mãos. Sinta esse relaxamento como se estivesse levando um peso. Como se estivesse afundando na sua cadeira. Isso, levando para o seu tronco, para suas pernas, joelho, descendo até os pés. Fazendo um processo de relaxamento que não necessariamente é obrigatório a gente trabalhar com relaxamento, mas o relaxamento é um dos caminhos que a gente consegue trabalhar com a hipnose. Observa a sensação dos seus pés relaxando. Nesse momento, eu quero que você me responda só movimentando a cabeça. Tem alguma parte do seu corpo que está mais relaxada do que as outras? Tem alguma parte que está menos relaxada do que as outras? Seu corpo está totalmente relaxado? Isso, muito bem. Então a gente já relaxou o corpo. Agora eu quero relaxar a sua mente. E para relaxar a sua mente, a gente primeiro vai fazer um esforço. Eu quero que você imagine uma nuvem. Essa nuvem pode ser igual desenho animado, pode ser igual uma nuvem real, ou uma nuvem desenhada no papel. Eu quero que você imagine essa nuvem. E nessa nuvem, você vai colocar... Vale dizer, na hora que eu fiz a questão do dedo, eu fiz um convincer. E agora eu estou fazendo a indução, que é a indução de Dave Elman. A indução de Dave Elman foi desenvolvida por Dave Elman. Né? Eu acho interessante essa indução, porque ela é relativamente rápida, ela não é instantânea, que naqueles durma que a gente vê em palco, mas ela é mais agradável de ser feita no momento de clínica. E ela tem vários momentos de checagem, que eu checo como a pessoa está recebendo as sugestões. Então é interessante usar a Dave Elman nas primeiras vezes. Isso é meu gosto, tá? Isso não é uma obrigatoriedade também. Né? E ver que tem vários momentos de checagem. Eu estou vendo se ele colou os olhos. E também, como eu estou vendo que ele já entrou no estado de relaxamento, eu pulo algumas etapas. Tem mais etapas na indução de Dave Elman, mas eu pulei algumas porque eu vi que ele já estava no estado satisfatório. Colocar todos os números de 1 a 100.
Você conseguiu imaginar como seria essa nuvem? Ela pode ser cinza, branca, colorida, da forma que você imaginar. E agora, com esses números de 0 a 100, eu quero que você fale, faça uma contagem regressiva. Nesse ritmo, 100, só na hora que eu falar. 100, 99, 98. Você vai fazer essa contagem regressiva no momento que eu pedir, só que você vai permitir que a cada número que você fale, esses números vão sumindo e desaparecendo da nuvem. E fica cada vez mais difícil achar o próximo número. E aí você vai se permitir a esquecer os números. Pode começar a contagem agora. 100. Pode falar em voz alta. 9, Isso, vai deixando em 98, Isso, vai ficando difícil. 17, Se tiver difícil, não precisa nem falar. 96, 95. Isso, não precisa contar mais. Então, nessa hora é que a gente pede, é um momento da indução de Dave Elman que a gente chama de amnésia dos números. Como ele não teve amnésia, né? Eu não vou falar, você não esqueceu os números, vamos tentar de novo, vamos ficar, sabe? Não precisa. O importante é ele ter experiência. Eu percebi que ele já estava falando cansado os últimos números. Eu falei, não precisa contar mais. A gente não precisa ir além do 95, já é exagero, né? Então eu falei, isso não precisa esquecer mais. Ele não sabe que eu esperava que ele esquecesse os números. Eu não falei que ele errou pelo fato dele não esquecer os números, né? Ele simplesmente foi falando, né? E aí eu pedi para ele parar e o processo tá ok. Isso, Isso tá cada vez mais difícil. Agora, eu num gesto simbólico, eu vou soprar e todos esses números vão subir da sua mente. Em 3, 2, 1. E o número some. Se sobrou mais algum, uma sujeirinha de número, essa nuvem vai ficar limpinha. Em 3, 2, 1. O número some. Isso. Agora a gente vai entrar na parte mais profunda da sua mente. Para que a gente consiga fazer aquele trabalho legal que eu falei no começo. Você vai imaginar uma escada. Esse é o momento que eu falei para vocês das etapas, chamado aprofundamento. É uma forma de eu gerar uma expectativa de que agora ele vai estar num estado profundo de hipnose. Nesse topo dessa escada, mas é uma escada segura, uma escada da sua mente. Você vai imaginar a cor. Ela é escura? Ela é clara? Ela tem corrimão? Como é esse corrimão? Ela é bem iluminada ou não? É a forma como você imagina a escada é o jeito certo. E na minha contagem, você vai começar a descer essa escada. E ao descer essa escada, você vai entrar mais e mais dentro da sua mente. Em 10, descendo. 9, cada vez mais profundo. 8, imagina descendo. 7, 6, 5, 4, mais e mais profundo. 3, 2, 1. Isso, agora realmente você está dentro da sua mente. Eu quero agora que a gente vai fazer agora um trabalho muito legal. A gente vai conhecer um lugar que os problemas não entram. Só entra a parte boa. É um lugar que você vai poder achar ele toda vez que você se sentir inseguro, incomodado, tenso. É um lugar que a gente vai chamar de lugar seguro. Nesse lugar seguro, nenhum incômodo acontece. Ou se você entrar com ele com esse incômodo se dissolve. Agora, eu estou usando uma técnica chamada de lugar seguro, onde eu já falei para ele no começo que na expectativa de que ele ia passar por uma experiência em que ele poderia resgatar a qualquer momento uma experiência prazerosa. E é isso que eu estou formando na mente dele, né, ao dizer o que vai acontecer e como vai ser. E aí ele já começa a imaginar isso. Vamos até esse lugar seguro. Eu quero que você imagine uma porta e você vá até essa porta e põe a mão na maçaneta dessa porta. Quando você chegar na porta e botar a mão na maçaneta, você sinaliza com a cabeça, dizendo sim. Isso, muito bem. Na minha contagem, você observa que os movimentos da cabeça dele estão bem lenta, porque ele está bem introspectivo. Vai abrir a porta e esse lugar seguro vai ser do jeito que você imaginar. 3, 2, 1. Abre a porta e entra no lugar seguro. Me diz, sem pensar muito, esse lugar é aberto ou fechado? Você está sozinho ou está acompanhado? Sozinho. Esse lugar tem muitas cores? Tem poucas cores? Quais são as cores desse lugar? Branco. Tudo branco? O que mais que tem nesse lugar? Como é que é esse lugar? O
local vasto, com água, calmo. Que bom. Você sente a temperatura, só para vocês entenderem, essas perguntas, lugar aberto ou fechado, quais são as coisas, ao perguntar se o lugar é aberto ou fechado, ele se sente obrigado a responder, a dizer. Então, ao fazer isso, ele tem que imaginar e pensar. Ao imaginar as cores, ao imaginar como é que é, ao ele falar sobre, ele vai materializando. Esse lugar seguro que a gente está trabalhando, ele vai ficando mais percebido, mais intenso dentro dele. A temperatura do ambiente, ou você sente a brisa, você sente alguma sensação prazerosa ao estar nele? Sim. Algum problema que você tem no seu dia a dia, alguma preocupação, entrou nesse lugar? Não. Não? E você tem a certeza que se entrasse, ele se dissolveria? Sim. Que bom. Então eu quero que você perceba essa sensação positiva e aumente ela dentro de você. Eu vou pegar o seu pulso, esse pulso que está com essa tabelinha aqui, e quando eu soltar, você vai ter a sensação de que essa sensação de segurança vai se potencializar mais e mais vezes. Vou pegar aqui, não precisa me ajudar, pode relaxar, e quando eu soltar, isso, pode relaxar, isso, quando eu soltar, você vai sentir que vai potencializar isso, o relaxamento e a sensação de prazer. Se a gente usar uma técnica sensorial para que motivasse ele a sentir mais e mais as sensações que ele estava tendo naquele momento. Se a gente fosse escolher uma cor para essa sensação, qual seria? Branco. Branco? Uhum. Então eu quero que você imagine esse branco aumentando, intensificando, como uma luz, e essa luz te dominando, e essa luz te envolvendo, e essa luz te pertencendo. Você sente isso? Sim. Isso. Então, eu quero que toda vez que você parar e pensar no lugar seguro, você resgate essa emoção. Resgate essa sensação de paz. Pode até lhe ajudar no momento que você estiver com dificuldade de dormir, ou no momento que você estiver preocupado demais com o trabalho. Você traz esse lugar seguro, e esse lugar seguro vai como se fosse te limpar e te trazer paz. Eu estou dando situações para ele ver como poderia ser útil trazer. Eu poderia fazer um processo de ancoragem, eu não fiz, que é ele criar um gesto, criar algum movimento para que toda vez que ele fizesse esse gesto, ele resgatasse essa emoção. Mas eu não fiz porque o objetivo da aula não era trabalhar com coragem, era só trabalhar com essa experiência de hipnose. Dá vontade de voltar para esse lugar? Que bom. Mas agora a gente precisa sair. Então eu quero que você volte para aquela porta e volte para o pé daquela escada. Isso, você já está no pé daquela escada? Sim. Isso, muito bem. Então a gente vai subir os degraus para voltar para o estado de vigília. Agora eu estou fazendo o processo de imersão. Fazer ele voltar para o estado de vigília e se sentir bem, sem estar tão introspectivo e voltar um pouco mais para o mundo real. Na minha contagem, 1, se sentindo cada vez mais presente. 2, levando a sensação e a capacidade de trazer o recurso do lugar seguro novamente. 3, cada vez mais desperto, movimentando um pouco o corpo, respirando um pouco mais presente. Isso, dá uma respirada funda. Isso, 4, cada vez mais presente. E quando eu falar o 5, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem e sabendo que hoje você vai ter uma noite perfeita porque você visitou o seu lugar seguro. 5, pode abrir os olhos. 5. Então, nessa hora acabou a bateria, né? E aí não deu para ver tanto como ele se sentiu. Mas depois ele relatou que a experiência foi muito legal. E uma meia hora depois ele disse que ainda estava tendo sensações muito boas. Ele comparou a primeira experiência que ele teve de ficar indo na sauna e dar aquele banho gelado, que dá aquele choque térmico, mas que causa uma sensação prazerosa, uma sensação de relaxamento. Ele disse que estava se sentindo como se estivesse naquela situação, mesmo meia hora depois, né? E eu trouxe esse recurso. Não foi um processo terapêutico onde que a gente resolveu algum problema ou a gente lidou com algum problema, mas sim é uma experiência de visualização, uma experiência de trazer emoções. Então a gente teve ideo-emoção, a gente teve ideo-motor, a gente teve ideo-cognitivo, onde ele se percebia em outro lugar, né? Então a gente teve vários processos ideodinâmicos aqui e eu acredito que essa aula tenha sido interessante. Se você quiser entender um pouco mais como é que é o processo, veja a aula de novo, veja aquela aula das etapas novamente, aquela aula dos processos
do loop hipnótico, aquela parte que vai desde a causalidade até a parte da ação. É legal você dar uma olhadinha nisso aí também. Espero que essa aula tenha sido muito legal. O nosso curso está realmente impressionante para um curso que é totalmente gratuito e aberto, né? Então, eu acredito que você ainda vai ter muita surpresa e eu te vejo na próxima aula. Até lá.